Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tretas de viagem, tipo cancelamento de voo, é uma bosta, perderam minha bagagem, odeio, deu ruim no aeroporto, o que fazer? Nada, né? Esses dias eu comecei a fazer um destaque no meu perfil, porque, né, a vida acontece e eu tava passando por muitos desses momentos no aeroporto. Compartilhava com vocês lá nos stories do Instagram, @chatadegalocha, pra quem ainda não me segue. Alguém me sugeriu, Lu, bota isso nos destaques, porque acaba que a gente aprende muito o que fazer. E querendo ou não, gente, como eu viajo muito por conta do trabalho, eu já passei, acho que por quase toda situação tretística que alguém pode passar no aeroporto. Eu já me planejo para evitar ao máximo as chances disso acontecer. Tem algumas coisas que você pode fazer para isso. E ao mesmo tempo, quando elas acontecem, eu sei quais são os meus direitos e o que eu posso exigir da companhia aérea. Isso é muito importante porque, primeiro, eu fico calma, não surto. Pessoas calmas e sem surtar sempre são mais legais para a galera da companhia aérea na hora de resolver uma treta do que aquela surtada gritando na orelha deles, né? Mas quem já esteve do outro lado, né, sabe que lidar com pessoas educadas é muito melhor. Portanto, quando eu estava atendendo o público, eu sempre priorizava as pessoas educadas e queridas. Então vamos lá, então vamos falar de tretas de viagem. Quais são as tretas possíveis e o que você pode fazer para minimizar isso, ou quais são os seus direitos de cada treta. Primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui é sobre a bagagem. Isso é uma questão que até pouco tempo no Brasil a gente nem se tocava, mas de uns tempos pra cá mudaram as regras e eu vejo muita gente se estressando com isso no aeroporto. Isso muda o tempo inteiro, tá? Então, inclusive estamos aí no momento meio que aprovaram ou não aprovaram uma mudança, mas as companhias aéreas podem cobrar pelo despacho de bagagem e você tem o direito de levar uma mala de mão e um objeto pessoal na cabine. A recomendação é que você coloque o objeto pessoal, que pode ser uma mochila, uma bolsa, uma sacola, sei lá, embaixo da poltrona à sua frente, e a mala de mão ela fica na parte de cima. Qual que é a treta? Começaram a cobrar para despachar a bagagem. Tenho direito a uma mala grátis de 10 quilos. Ah, cabe muita coisa, vou levar só a mala de mão. E você acha que só você pensou nisso? Não, todo mundo pensou nisso, todo mundo leva a mala de mão e a treta é, não cabem todas as malas de mão na parte de cima do avião. O que a companhia aérea faz geralmente? Prezado cliente, nossa aeronave encontra-se completamente cheia, por isso estamos convidando os clientes que queiram despachar de maneira gratuita, eles dão uma ênfase no gratuito, de maneira gratuita como cortesia a bagagem de mão, diretamente ao seu destino final. Algumas pessoas vão lá e despacham se não tem nada de importante na mala, enfim. Outras pessoas não podem despachar, por exemplo. A gente, é muito esse caso, a gente sempre tem um equipamento fotográfico, de filmagem ou computador. Você não pode despachar essas coisas. Mesmo se você tiver aí na filinha e o cara falar, não, você vai ter que despachar, você tem que tirar essas coisas da sua mala para despachar a sua mala. Aí vem o mico com a caixinha. O mico da caixinha, ele vem com aquele gabarito que ele vai medindo as bagagens de mão na esperança de ter alguém com a mala de mão no tamanho errado. Ele pode virar e falar, amigo, tá errado, vou ter que despachar. E por fim, se isso ainda não resolveu, quando tá embarcando lá, chega lá os últimos da fila, ele vai virar pra você e vai falar assim, queridão, não cabe. Qual é o seu assento? Ele nem te pergunta. Enfim, a treta da bagagem é essa. Então, a companhia aérea pode sim te obrigar a despachar caso não caiba na aeronave. Ela vai fazer isso de maneira gratuita, né, obviamente, porque você cumpriu o padrão. O que eu tenho a dizer sobre isso? Duas coisas. Coisa número 1, a sua mala de mão tem que ir com você? Tem uma coisa ali muito preciosa, ou então tudo ali é muito precioso. Se o cara te pedir pra despachar, vai ser uma treta você tirar as coisas. Vai pra fila cedo. Ai, mas por que essas pessoas estão todas na fila? O avião vai pro mesmo lugar, gente. Por isso, meu amor. Às vezes a gente vê as pessoas ficando muito bravas sem motivo, tipo esse, sabe? E eu entendo, porque eu já fui essa pessoa. Isso não acontecia no Brasil até pouco tempo atrás, porque a gente podia despachar a mala de qualquer maneira, então todo mundo levava a sua mala e despachava. Mas no exterior não era bem assim. Então uma vez, quando eu tava indo pra nossa lua de mel, eu cheguei num dos voos e o cara falou, você não pode entrar com essa mala. Eu virei pro cara e falei, claro que eu posso, é minha mala de mão. Eu faço o que com ela? Tipo assim. E o cara foi muito grosseiro comigo, não pode, você vai ter que deixar do lado de fora e me dá licença que as pessoas têm que continuar embarcando. E como eu falei, a gente trabalha muito, a gente sempre leva equipamento, né? Então, na minha mala de mão, só tinham as coisas
que a gente tinha que levar na mala de mão. Então eu tive que abrir a minha mala, comecei a chorar desesperada porque o cara foi grosso comigo. Fui tirando as coisas, aí o cara viu aquilo, aí ele entendeu que realmente não tinha como eu despachar aquela mala de mão, porque eu ia ter que tirar tudo de dentro da mala. E aí ele deixou eu entrar com a minha mala. E a segunda coisa é que o padrão da mala de mão recentemente foi atualizado. Eles deram uma diminuidinha na mala. Então, meça a sua mala antes de sair de casa. Agora tem até uma galera do coletinho verde antes de você entrar na área de embarque com um gabarito lá, porque quando eles veem uma mala que sai um pouquinho, eles te impedem de entrar na sala de embarque e você tem que voltar lá no check-in e despachar e pagar para despachar a sua mala nesse momento. Uma outra dica é levar mochila, porque a mochila eles sempre vão deixar você entrar, inclusive algumas companhias aéreas tem até uma fila especial para clientes sem bagagem de mão. Sem bagagem de mão quer dizer sem a malinha. Se você está levando uma mochila, você pode entrar nessa fila e geralmente você embarca antes. Mas o detalhe é que a sua mochila tem que ficar embaixo da poltrona à sua frente. Tem os migos folgadões que chegam e colocam a mochila lá em cima. Aí não, né, querido? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, como não ser um mala andando de avião, né? Que você pode assistir. Vou deixar ele aqui nos comentários, nos cards, porque ele é bem importante. Bom, gente, segunda treta de viagem muito chata que pode acontecer é o atraso do seu voo. 1 milhão de coisas podem provocar o atraso do seu voo. O avião que vai fazer o seu voo, ele não dormiu ali na garagem do aeroporto e vai sair de lá, te levar para outro lugar, ele vai ficar lá parado. Não, ele vai ficar voando o dia inteiro para lá e para cá. Se eu tô no Rio de Janeiro, esperando o meu avião para vir para Belo Horizonte e o meu avião que vai fazer essa rota tá lá em Curitiba e lá tá com neblina, o meu voo do Rio para BH vai atrasar, porque a aeronave que estava lá em Curitiba não conseguiu sair na hora prevista por conta de um atraso meteorológico. Outro atraso que pode acontecer, o avião chegou lá, beleza, desembarcou, migão foi lá embaixo conferir e falou, ih, tem alguma coisa aqui errado, vamos ter que dar manutenção nessa aeronave. Pode ser uma manutenção simples, que vai demorar 20 minutos, daí a pouco você embarca, ou pode ser uma manutenção tensa e o cara vira e fala, não vou falar, gente, que quando isso acontece comigo, eu fico assim, tudo bem, é uma manutenção, né? Não, eu fico assim, ai meu Deus, manutenção, sério, justo comigo. É sempre muito chato, é um inconveniente, mas é um inconveniente que quando você comprou a passagem, você tem que estar ciente que pode acontecer. Transporte aéreo é assim, tipo, não pode furar o pneu do carro. Eu sempre acho que se a gente concordou com os termos de uma coisa, né, e fazer uma compra é concordar com os termos, ninguém lê, né? Então eu tenho que aceitar, eu concordei com isso, eu estou disposta a passar por esse tipo de situação porque realmente faz parte desse tipo de transporte. Quais são os seus direitos no caso de um atraso de voo? Eu vou abrir aqui, gente, o site da ANAC para eu falar para vocês quais são os direitos direitinho, porque isso é um pouco confuso. Nem todo mundo sabe quais são e também eles mudam um pouco as coisas, tá? Então hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, são esses os direitos. Se você tá vendo esse vídeo daqui a um tempo, entra no site da ANAC e dá uma olhada. Aliás, uma das coisas que eu faço sempre quando acontece isso comigo, eu abro no meu celular e dou uma lidinha, porque pode ser que tenha alguma alteração. Então, ó, isso são as regras para voos no território brasileiro, tá? Internacional, aí depende de cada país. A partir de 1 hora de atraso do seu voo, você pode exigir que a companhia aérea te dê uma maneira de se comunicar com a sua família. Então, internet, telefone, etc. Hoje em dia é meio até, né, tipo, todo mundo tem celular e tal, mas sei lá, se o telefone descarregou, você precisa falar com alguém, a companhia aérea tem que dar um jeito de te dar um meio de se comunicar para você poder avisar desse atraso. A partir de 1 hora de voo. A partir de 2 horas de atraso, você tem direito à alimentação de acordo com o horário. Tá na hora do almoço? Eles têm que te pagar o almoço. 2 da tarde, então vai ter que ser um lanchinho, entendeu? Eles provavelmente vão te dar um voucher num valor X que vai ser meio que compatível com uma refeição daquele horário. Tem companhia aérea que dá o lanche, tem companhia aérea que te dá o voucher. A decisão de como te oferecer isso é da companhia aérea, mas eles são obrigados sim a te darem uma refeição. A partir de 4 horas de atraso, eles são obrigados a te dar a hospedagem em caso de pernoite, ou seja, seu voo ia sair 9 da noite, atrasou mais de 4 horas, eles são obrigados a te dar um hotel e o transporte de ida e volta para essa hospedagem. Se você estiver na sua cidade de residência, eles são obrigados a te dar o transporte de volta para sua casa. Quem me segue no Instagram viu que isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava no aeroporto esperando um voo, ele atrasou 1 milhão de horas. Quando chegou no momento em que eu vi que eu ia perder meu compromisso e que não valeria mais a pena para mim esperar esse voo, né, pegar esse voo, porque o meu compromisso era naquele mesmo dia, já tinha passado 4 horas. O que eu fiz? Cheguei lá no balcão da companhia aérea, falei, olá, tudo bem? Eu não vou embarcar. E aí nessa hora, eu vou ler bem bonitinho, tá? Nos casos de atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos ou interrupção de voos e preterição de passageiros,
a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro as opções de reacomodação em voo próprio ou de outra companhia aérea, reembolso integral ou execução do serviço por outro meio do transporte. A escolha é do passageiro. Além disso, a empresa também deve prestar assistência material quando cabível. Eu estava no aeroporto, meu compromisso era naquele mesmo dia, eu perdi o meu compromisso por conta desse atraso. Voltei lá no balcão da companhia aérea. Ah, a senhora quer ver um outro voo? Eu falei, não faz sentido pra mim, eu não vou embarcar. Eu quero reembolso. Aí o cara, gente, ele nem falou nada, ele falou, muito bem, senhora, então, em caso de não sei o quê... No caso, na verdade, não fui eu que comprei a passagem, foi a empresa que estava me levando. Então, eles ressarciram a empresa de acordo com o modo que ela comprou. Aí, quando o cara acabou de fazer a operação, não sei o que, aí eu falei, tá tudo certo? Tudo certo. Eu falei, ótimo. Agora eu quero meu transporte de volta pra minha casa. E aí, rolou meio que um momento que, tipo, acho que o cara não sabia que ele tinha que me oferecer esse transporte de volta. Fui falar com uma outra pessoa, mas eu fui falar, gente, desse jeito que eu tô aqui pra vocês. Falei, oi, tudo bem? Eu tava no voo tal, eu não vou embarcar. Eu já resolvi sobre o reembolso e agora eu quero táxi de volta pra casa. Aí rola meio que uma conversinha, não sei o quê, mas a pessoa veio, me deu um voucher, me desculpas pelo transtorno, senhora, voltei pra casa. Um outro caso que aconteceu comigo recentemente, que eu botei lá nos destaques, a história de que o voo pode ser alterado. Por exemplo, quando você compra uma passagem com muito tempo de antecedência, isso costuma acontecer com frequência, sabe assim? Eles mudam o voo 20 minutos pra frente, 20 minutos pra trás. Acontece umas coisas assim, eu não sei dizer o porquê. Se você trabalha com aviação, me conta aqui embaixo qual a diferença que faz pra companhia aérea isso, eu não sei. Mas eu sei que é muito comum. Aconteceu comigo nas minhas últimas viagens. Tipo, a minha viagem pra Las Vegas agora, o nosso voo internacional ele foi alterado várias vezes. Eu recebi um monte de e-mail. Atenção, voo cancelado. Realocação no voo seguinte. O voo seguinte era 20 minutos depois, sabe assim? Pra que você me assusta desse jeito, amigo? Mas também pode acontecer igual aconteceu outro dia. Eu também tava em São Paulo e eu tava indo pro aeroporto. Já tinha feito meu compromisso, era de manhã, tomei meu café da manhã e ia voltar pra casa. Quando eu tava tomando o café da manhã, eu peguei meu telefone e fui olhar meus e-mails. Tinha e-mail da companhia aérea assim. Atenção, alterações no aeroporto de Congonhas. O seu voo número tal hora, tipo assim, 13 horas. Aí eu vou às 11. Sabe assim, por um momento eu duvidei. Aí eu fui ver, porque eu já tinha feito check-in no meu voo. E aí eu fui ver e não, o meu voo realmente foi cancelado. Um detalhe é que eu não recebi um e-mail da companhia aérea me falando que meu voo tinha sido cancelado. Eu ia descobrir isso só chegando lá no aeroporto e, tipo, no horário errado, né? Porque eu fui realocada no voo seguinte. Mas eu tenho um aplicativo que eu acho muito bom, recomendo que todo mundo baixe, chama Flight Tracker. E ele informa os horários de voo. E aí, no que eu entrei nele, falei, gente, peraí. Aí eu peguei o número do meu voo original, entrei no aplicativo, coloquei e tava lá, cancelado. Esse aplicativo é como se fosse o painel do aeroporto, sabe? É muito legal. A treta é, os voos podem sofrer alterações antes do seu embarque. Pode adiantar 20 minutos, atrasar 20 minutos, pode ser cancelado por algum motivo. Então, sempre antes de sair para o aeroporto, dá uma olhada no seu voo. Se for um voo grandão, né, um voo internacional, não sei o quê, na semana do seu embarque, já se liga. Se você comprou com muita antecedência, mais ainda. Geralmente, quando rola umas promoções de passagem, né, a gente dá uma compra e aí o voo é, sei lá, 6 meses depois. É muito comum ter alteração. Então, se liga nas alterações, porque geralmente a companhia aérea te oferece opções. Nesse meu caso, eles não me ofereceram, eles só me realocaram no voo seguinte. Teve uma vez um voo nosso que foi cancelado de volta, que a gente ia fazer um voo de escala. A gente ia fazer Londres, Madrid, São Paulo. E aí o voo Madrid-São Paulo foi cancelado. O que eles deram de opção pra gente? Pessoal, o voo Madrid-Londres foi cancelado, mas tem um voo Londres-São Paulo. Vocês não querem direto? A gente falou, opa, claro, óbvio que eu quero ir direto. E aí a gente aceitou essa opção. Mas em geral, quando isso acontece, eles te dão a opção de ser realocado num voo e eles te sugerem um voo, você escolher um outro voo que seja mais adequado para você, ou então cancelar a sua passagem e ser reembolsado sem penalidade nenhuma para você, né? Você não paga aquelas taxas de cancelamento que em geral você pode ter. Eles podem fazer isso de mudar o voo, mas eles não são agentes de viagem. Então, ele vai te oferecer, sei lá, né? Seu voo chegava no seu destino 10 da manhã, o seu outro voo era meio-dia. Aí o voo novo que eles te oferecem chega a 11h30. Não vai dar tempo de você pegar outro voo. Só que é você que tem que se ligar nisso, entendeu? Eles vão só te oferecer um voo. Por isso que eles dão a opção de você escolher um voo mais... Ou então escolha uma outra opção no nosso site. Já aconteceu comigo recentemente. Então você tem que sempre lembrar desses detalhes. Ou então ter um agente de viagens que se preocupe com isso pra você. O site da ANAC fala, alteração programada. As alterações programadas deverão ser sempre informadas com antecedência de 72 horas
horas em relação ao horário do voo. Quando forem menos de 72 horas do horário do voo, ou a mudança de horário for superior a 30 minutos em voos domésticos, ou 1 hora em voos internacionais, a empresa aérea deverá oferecer as opções de reacomodação e reembolso integral. E se não houver tempo de avisar o passageiro, ela deve arcar com a assistência material. E uma coisa interessante que tem aqui no site é o seguinte: se as tentativas de solução do problema, ou seja, você foi lá, tentou conversar com a companhia aérea, deu ruim, eles não estão conversando, tem um monte de gente gritando com o atendente, você não está conseguindo falar, enfim, se você não conseguiu resolver o seu problema com a companhia aérea, dentro dos seus direitos, né, se você não conseguiu fazer valer os seus direitos, que são esses que estão aqui citados, tem um site que eles falam que você deve reclamar, que é consumidor.gov.br. E existem vários sites, gente, que até nesses dias que eu estava no aeroporto, entre em contato com tal site, que são especializados em ajuizar ações nesse tipo de coisa. Eu sou super a favor de que quando a gente tem um direito nosso negado, né, acontece esse tipo de coisa, que a gente vá atrás. Não conheço nenhum desses sites para falar qual que é bacana, qual que não é, nunca usei o serviço deles, mas eu conheço várias pessoas que já ajuizaram ações contra companhias aéreas que não prestaram a assistência devida ou que descumpriram alguma dessas regras e que ganharam sim indenizações. Então vale a pena sim. Demora? Ah, demora, gente, mas beleza, vamos fazer valer nossos direitos mesmo que demore, sabe? Nossa, que profundo! Uma outra treta que pode acontecer de viagem é uma treta muito triste e que eu já achei várias vezes que quase aconteceu comigo, mas não aconteceu, que é o quê? Perder a bagagem. Já aconteceu comigo. Quando a bagagem é perdida, gente, o que acontece? Você tá lá na esteira, né? Aí chega de todo mundo, não chega a sua. Você tem que, na hora, notificar a companhia aérea, falar: oi, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o meu ticket de bagagem. Guarda o seu ticket com a sua vida. Porque ele é o comprovante que você despachou a sua bagagem. Geralmente, quando eu vou despachar minha mala e eles me dão aquelas etiquetas, eu coloco dentro da minha carteira, entendeu? Porque, né, dinheiro é provável que eu não perca, tomara que não. Você vai atrás da companhia aérea. O que já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo até esse ponto, tá? Eu tô lá esperando e não chegou. Aí a gente pegou os tickets, foi lá no balcão da companhia aérea. Aí o cara da companhia aérea, ele olhou e falou: uai, esse voo, tipo assim, não tem nada de errado com esse voo. Sabe de onde sai a mala, assim, na esteira? Tiozão entrou ali, saiu lá do outro lado e foi procurar a nossa bagagem. Ele achou toda a nossa bagagem. Quando você notifica a companhia aérea, você fica naquela tristeza que é ter que ir para o seu destino sem a sua mala, né? Então, você vai pro hotel, passa o seu endereço para onde eles têm que entregar a bagagem quando eles encontrarem e passa o seu telefone. Aí, você ficou lá nesse dia esperando, não chegou a sua mala. O que você faz? Você vai pegar o seu ticketzinho, vai chegar lá pro amigão do responsável pela bagagem, vai falar: amigão, não chegou. Ele vai te dar um formulário para você preencher. Você vai preencher esse formulário e eles têm um limite de 7 dias para tentar localizar a sua mala. É que tem algumas coisas que podem aumentar a possibilidade da sua mala ser perdida, tá? Daqui a pouco eu falo delas então, tá? Então eles têm 7 dias. Se você não conseguir preencher isso no aeroporto, você tem que contactar a empresa, tá? Mas você tem que notificar eles que a sua mala não chegou. Eles não têm esse controle, eles não estão nem aí, na real, né? Eles não têm esse controle interno. Se eles não conseguirem localizar a sua mala na hora, não forem te entregar no mesmo dia, eles têm que te dar uma compensação financeira para você comprar os itens de primeira necessidade. Esse é um bom momento para lembrar de que coisas realmente importantes você tem que levar na sua mala de mão, que é tipo remédio, joia, coisa de valor. E eu sempre levo também uma muda de roupa, porque se um dia acontecer de perder a minha mala, nunca aconteceu, eu vou poder tomar um banho e colocar uma roupa nova para poder que seja sair para procurar o resto das coisas que eu for precisar. Conselho de mãe. A empresa aérea é obrigada a te dar um valor para ressarcir essas despesas de primeira necessidade. Você tem que guardar o recibo dessas despesas e esse valor vai variar de acordo com a rota e com a companhia aérea. Mas assim, pode ter assim na cabeça mais ou menos uns $150 para voos internacionais e uns 300, 400 reais para voos domésticos. Se a sua mala demorar mais de 72 horas para ser entregue para você, apesar da companhia aérea ter 7 dias para te dar uma posição sobre isso, mas se atrasar mais do que 72 horas, você tem direito a uma compensação financeira maior. Essa compensação é firmada num valor que ele é variável, mas atualmente ele fica mais ou menos uns 4 ou 5 mil reais. Se na sua mala tiver além disso, eu acho que é bem prudente você contratar um seguro adicional. Eu sempre faço isso quando eu vou viajar. E você pode fazer uma declaração antes do embarque, porque se você fizer
essa declaração antes de embarcar, constando o valor das coisas que está dentro da sua mala, se quando você voltar a mala não foi entregue, ela foi extraviada, você tem um comprovante ali com a companhia aérea de que existia aquele valor e isso vai facilitar você ser indenizado desse valor. Agora, lembra que eu tinha falado que tem algumas coisas que podem facilitar a sua mala ser perdida? Então, quando eu tenho medo da minha mala ser perdida, quando eu vou fazer uma conexão e o tempo entre os voos é curto demais. Então, é muito comum de acontecer, você está no aeroporto, você consegue desembarcar e embarcar no próximo avião. Porém, não dá tempo dos funcionários da companhia aérea pegarem a sua mala e levarem para o seu próximo avião. Ou seja, você vai, a mala fica, então a mala vai ser entregue com atraso. Sempre tenta pegar voos com conexão que tenham tempo entre eles hábil para que exista essa troca de aeronave, não só a sua, mas também a da sua bagagem. É muito mais rápido você ir andando dentro do aeroporto do que a sua bagagem ir pelas esteiras e caminhõezinhos da vida. Então tem que ter um tempo hábil para isso acontecer. Outra dica que todo mundo dá: tirar as etiquetas antigas da mala. Sempre tenta tirar essas etiquetas quando você chegar no seu destino, porque isso pode acabar desviando a sua bagagem para uma rota diferente e aí a sua mala fica perdida. E não custa lembrar, né, gente? Identifique a sua mala, ou seja, coloca ali uma tag com todos os seus dados. Tem algumas pessoas que colocam laços, fitas. Cara, faz o que você quiser para deixar bem claro que aquela ali é a sua mala, porque isso, primeiro, na hora da esteira da mala, vai facilitar você identificar e pegar a sua mala certa, não vai ter confusão. E na hora também de você descrever pro amigão lá que perdeu a sua mala como ela é, vai facilitar também para esse cara encontrar a sua mala. Você imagina que chega um cara e fala: nossa, perdi a minha mala, como é que ela é? Preta. Personalize a sua mala para que você consiga encontrá-la e também para que você consiga facilitar a identificação dessa mala caso alguma coisa aconteça. Gente, essas são algumas tretas de viagem que podem acontecer. Óbvio que não são todas, eu já consegui pensar em mais algumas, mas esse vídeo já ficou grande o suficiente, muito tretudo. Então, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo. Comenta também qual a treta que você já passou na sua viagem e me conta como você solucionou. Vamos ajudar aí quem vai viajar a ter uma viagem o mais tranquila possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquela sua amiga que ama viajar e está planejando as próximas férias. Um beijo, até a próxima.